hoje a gente vai falar sobre a arte de falar em público. Toda semana esses encontros aconteciam na Livraria Saraiva, uma semana no Shopping Salvador e a outra semana no Shopping da Bahia. Por conta desse momento em que estamos em isolamento social, nós estamos fazendo os nossos encontros online. E quando a gente foca no problema, a gente carrega na vida da gente peso. Mas quando a gente foca na solução, a gente carrega na nossa vida leveza. Então, qual a leveza que a gente tira disso? Que a gente continua conectado e que mais pessoas tenham a possibilidade de acessar os nossos conteúdos no conforto da casa deles, no conforto da casa de cada pessoa. Então, a parte positiva é que continuamos conectados, mesmo que não seja presencialmente, mas estamos juntos e isso nos faz bem, isso nos linka e isso nos faz continuar cumprindo essa missão de agregar valor, de transformar cenários e de mudar realidades. Então vamos lá, vamos começar o que a gente tem para compartilhar hoje. Bom, gente, o nosso tema é o tema que eu mais tenho paixão, né? Falar em público, a arte de falar em público, de se comunicar, é um tema que eu tenho uma paixão enorme. Na semana passada, nós iniciamos uma interação sobre os pontos fortes, como você descobrir os pontos fortes. E eu falei que iria continuar durante os nossos encontros de meeting trazendo esse tema. Hoje, especificamente, eu estou falando sobre a arte de falar em público, uma agenda que já estava firmada desde o nosso encontro presencial lá na Livraria Saraiva. Então, para honrar as pessoas que se inscreveram para acessar esse conteúdo, nós vamos compartilhar esse conteúdo aqui com vocês. E aí, quando a gente fala de falar em público, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, para quem me conhece, para quem já conhece a minha história, beleza, mas para quem não me conhece ainda, é o primeiro momento que está se conectando comigo, para já compartilhar contigo uma coisa. Algumas pessoas que me veem hoje me comunicando, me veem hoje interagindo, me veem hoje trocando ideia com as pessoas, têm a impressão de que eu já nasci assim, que eu fui uma criança que me comunicava muito bem, que interagia muito bem, que trocava muitas ideias com as pessoas e tinha muitos espaços, mas não é a realidade da minha história. A realidade é que eu fui uma criança extremamente tímida e muito limitada à minha relação social. Então eu tinha medo de falar, eu tinha medo de colocar minhas ideias, eu tinha medo de compartilhar aquilo que eu acreditava, mas quando eu acessei esse conteúdo transformador, é como a Bíblia fala assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu acessei a verdade de que tudo aquilo que me limitava era justamente o contrário do potencial que eu tinha de me comunicar, eu consegui transformar a realidade da minha vida e hoje eu uso a comunicação como um propósito e por meio da forma que eu me comunico com as pessoas eu consigo transformar realidades de pessoas e assim eu consigo também fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então eu me alegro muito em saber que como a ex-tímida, hoje eu posso ajudar você que talvez tenha o sonho, tenha o desejo, tenha a vontade de romper na sua comunicação, conseguir, quem sabe, se tornar um grande palestrante, um grande comunicador. E hoje eu vou poder compartilhar para que você realize esse sonho. Eu gosto sempre de contar que antes eu vivi essa experiência de ex-tímida e de não me comunicar tão bem, para você entender que o que eu vou compartilhar com você é aprendível, é treinável. E se você quiser desenvolver essa habilidade, sim, você pode desenvolver essa habilidade. Quando a gente fala de falar em público, a primeira palavrinha que surge na mente de muitas pessoas é a palavrinha medo. Medo. Muitas pessoas me procuram, eu sou treinadora na área de oratória e comunicação, e muitas pessoas me procuram e falam: Zandra, eu tenho muito medo de falar em público, eu tenho muito receio, eu sinto vários sintomas. Eu falo: conta pra mim, quais sintomas você tem? Ah, eu tenho tremedeira, me dá branco, eu fico com a garganta seca, eu não consigo me comunicar bem, dá vontade de chorar, Zandra, eu perco a voz. E várias pessoas têm várias reações que são provocadas pelo medo. E o que diferencia uma pessoa que tem medo de falar em público daquela que tem medo e quer superar? Aquela que tem medo e quer superar
tem todo o potencial para se tornar um grande palestrante. Aquela que simplesmente tem medo pode, infelizmente, morrer com aquele medo e jamais conseguir superar ou vencer esse cenário. Então eu quero começar já te dizendo uma coisa, eu quero pedir para você que está online comigo, tá ligado, tá conectado e comentando isso que eu estou compartilhando aqui, para quê? Para a gente eternizar isso. Existe um dado que diz o seguinte: nem tudo que você diz, nem tudo que eu falo vai ficar eternizado na sua memória. O que vai ficar mais firmado na sua memória vai ser justamente o como eu falo, o gestual que eu uso, o tom de voz que eu estou compartilhando com você. Isso vai ficar muito mais forte. Quando você escreve, você eterniza aquilo que você aprendeu. Então eu já quero dizer para você o seguinte, isso é muito forte. O medo é uma mentira. O medo é uma mentira. O medo é algo que paralisa. Você só sente medo de algo ou de alguma experiência que você viveu em um momento anterior. Aí eu vou fazer uma provocação contigo. Por exemplo, Zandra, por que uma pessoa que nunca voou na vida, nunca pegou um avião na vida, nunca teve nenhuma experiência, nunca entrou num avião, tem medo de voar? Por quê? Como eu posso explicar isso? Significa que essa pessoa acessou em algum momento o medo na vida dela em relação a voar. Como, Zandra? Assistiu um filme, ouviu uma história, alguém contou uma experiência negativa para ela, ou ela mesma viveu a experiência. Então, ou ela viveu a experiência, ou ela teve um contato com essa experiência. Esse contato pode ser um filme, pode ser uma história, pode ser uma experiência de outra pessoa, pode ser um livro que ela leu, pode ser um filme que ela assistiu. Não importa qual seja a experiência. Essa pessoa teve um contato com alguma experiência negativa. E isso gerou nela o quê? Um medo. E fez com que ela não tivesse coragem de encarar um avião para viver uma experiência, fazer uma viagem. E quantas limitações essa pessoa começou a ter por conta desse medo. Só que o que acontece é, o medo paralisa as pessoas. Quando você tem medo, você fica impedido de prosseguir, você fica impedido de avançar, você fica impedido de algo acontecer. E quando eu falo sobre falar em público, as pessoas falam pra mim: Zandra, eu tenho a sensação que o chão vai abrir. Eu tenho a sensação de que algo ruim vai acontecer, eu não vou conseguir, vai dar tudo errado. E o que eu falo? Tudo isso, todas essas experiências do medo são mentiras que você mesmo conta para sua mente. Porque existe uma diferença entre medo e perigo. O perigo é algo real, é algo verdadeiro. E se você se expor ao perigo, algo ruim pode te acontecer. Mas o medo, muitas vezes, ele é provocado pelas imagens que você lança na sua mente. Então, se você lançar que o chão vai abrir e que as pessoas vão rir de você e que vai dar tudo errado e que vai dar branco e todas as reações que o medo pode provocar em você, você está criando mentiras, contando para sua mente mentiras para que você não realize aquilo que você quer realizar. Então, eu já quero trazer para você essa verdade, que você entenda que muitas coisas do medo, elas servem para paralisar você, para impedir você de avançar, para impedir você de se comunicar bem, para impedir você de entregar valor para as pessoas. E quando eu falo de medo, eu sempre gosto de contar essa história que eu acho tão interessante, uma história real, verídica. Muitos conhecem o cantor Elvis Presley. E quem o conhece bem sabe que ele tinha um jeito especial de dançar, não é? Então, quando ele dançava, ele balançava as pernas. Você consegue focar aqui nas minhas pernas? Ele fazia assim, ó, e ele ia dançando lá, dando o show dele. E o que aconteceu? A primeira vez que ele foi cantar, esse balançar das pernas, na realidade, não foi a dança dele, foi o nervoso dele, foi o medo dele. O medo dele gerou e provocou aquele comportamento onde ele não conseguia conter as pernas. E aí, na história, conta que ele chegou no camarim logo após a primeira apresentação, foi conversar com o produtor dele e falou: olha,
me desculpa, hoje eu fui muito mal, eu fiquei muito nervoso e não parei de tremer as pernas. E o produtor dele disse o seguinte: nunca mais pare de tremer essas pernas, porque as mulheres adoraram. Ou seja, ele viveu uma experiência de medo, o medo provocou uma reação corporal nele. E o que é que acontece, Zandra, com o nosso corpo quando nós sentimos medo? Algumas pessoas, quando sentem medo, paralisam e não conseguem fazer nada. Você já ouviu alguma história de alguém que foi assaltado, por exemplo, e quando viu ali o ladrão com aquela arma, a pessoa não teve reação, ficou congelada? Algumas pessoas têm essa reação. Outras, os músculos ficam mais fortes. O fluxo sanguíneo aumenta e a pessoa recebe um comando que diz: foge, foge daí, aí é perigoso, corre. E o que é que acontece? Essa pessoa corre, essa pessoa foge. Então imagine comigo que a pessoa está ali num ponto de ônibus, por exemplo, viu alguém se aproximar estranho, olhar diferente, se sentiu ameaçada. Naquele momento a pessoa recebe forças mesmo nos seus músculos. O fluxo sanguíneo de fato aumenta e o comando é corre, e a pessoa corre. E o incrível é que algumas pessoas que não têm uma estrutura física preparada para isso, acabam fazendo isso e depois que corre quilômetros e para e fala: uau, eu não sei como eu consegui correr tanto, mas por quê? Porque ela recebeu força e recebeu um comando neural que disse: vai embora, foge daí. Zandra, você está contando essa história toda, e o que é que essa história tem a ver com falar em público? Tudo. Quando você não tem o costume, quando você não tem a rotina, quando você não tem a experiência de falar em público, o que é que acontece? Você está ali diante daquele microfone, do pedestal, sei lá, da tribuna. E aí o que é que acontece? O nível aumenta e o que é que você recebe de comando neural? Foge, sai daí, corre. Quando você está ali diante de um cenário onde você tem medo de falar, você não tem o costume, não é sua experiência falar em público, então seus músculos ficam fortes, o fluxo sanguíneo aumenta e você recebe um comando neural que diz o quê? Sai daí, foge, parte a mil. E o que é que acontece? Você não pode sair correndo, pode? Não. E porque você não pode sair correndo, o seu corpo reage diferente. Então acontece o que? A suadeira, a tremedeira, o branco em algumas pessoas, a boca seca e todas as reações que algumas pessoas têm, outras não. Mas todas essas reações significam o quê? Já quebrando um mito que contam por aí de que o medo de falar em público é um problema que precisa ser tratado com acompanhamento médico, nada disso. Na realidade, você está tendo uma evidência que você é uma pessoa saudável. Por quê? Porque você está recebendo um comando para te proteger. Você está recebendo um comando para te defender. Um comando de defesa. Porque quando você sente medo, o seu corpo se prepara e aciona você para fugir, para você se proteger. Mas o que a gente precisa fazer quando a gente fala de oratória? É usar o mecanismo defesa para encontrar a força que você precisa para se tornar um palestrante de sucesso. A força que você precisa para se tornar um comunicador de sucesso. Porque o conteúdo de valor não está nos livros, não está nos filmes que você assiste, não está nas palestras que você acessa, está dentro de você. O conteúdo de valor para transformar a realidade das pessoas que estão te ouvindo está dentro de você. E aí eu vou compartilhar para você quais são os 2 principais motivos que causam o medo nas pessoas. Quais são os 2 principais motivos que fazem as pessoas desistirem de falar em público? As pessoas não conseguem falar em público. O primeiro medo é a falta de quê? De conhecimento. Falta de conhecimento. Tem muita gente que quer falar em público e não tem conteúdo. E aí eu já destaco um ponto. Algumas pessoas me procuram e falam: Zandra, olha, eu vou fazer esse curso de oratória com você. Aliás, para quem não sabe, eu tenho um curso de oratória online com conteúdo transformador, gente. Eu preparei com muito carinho, mantive a minha essência, coloquei a minha metodologia que funcionou na minha vida
para agregar na sua vida, já está disponível, o curso está maravilhoso. Se você quiser conhecer o meu curso de oratória online, fazendo no conforto da sua casa, é muito simples, é só você clicar no link aí na bio do meu Instagram, depois da live, tá? Não precisa ir agora não, fica aqui com a gente, tem muita coisa pra você aprender hoje ainda. Mas após a live, você clica no bio, na minha bio, e você vai acessar um canal direto ao meu curso de oratória. Lá você vai ver um vídeo meu, onde eu apresento todo o curso, falo tudo que eu vou compartilhar no curso, e você vai acessar e vai perceber o quanto de conteúdo de valor tem para transformar a sua vida. E aí, só um parêntese, e aí ó, as pessoas, o principal motivo que causa medo nas pessoas é a falta de conhecimento. Muitas pessoas me procuram e falam, Zandra, eu já fiz vários cursos de oratória e nada funcionou. Não adianta, comigo não funciona. Então tá, esse é o segundo motivo que mais gera medo nas pessoas, é a falta de prática. Quando essas pessoas me procuram e falam, Zandra, comigo não funciona, a pergunta que eu faço é simples. Quantas palestras você fez após a realização do seu curso? Quantas palestras você fez? E normalmente o que eu tenho de resposta para essas pessoas é o quê? Ah, Zandra, eu fiz uma palestra quando fazem um curso. Aí eu fiz 2 palestras quando fazem 2 cursos. Ou seja, é a palestra que faz dentro do próprio curso. Então, se te falta conhecimento específico a respeito de algo e se te falta prática, você não vai conseguir se comunicar em público. Esses são os 2 principais motivos. É impossível você se comunicar bem se você não tem conhecimento. Então, muitas pessoas querem ter um conteúdo extraordinário sem buscar um conhecimento extraordinário. É impossível. Então, eu sempre falo para os meus alunos, se você vai fazer uma palestra de 1 hora, prepare um conteúdo de 3 horas. Ah, Zandra, então é para eu falar 3 horas? Não, é para você falar 1, mas é para você estar recheado, estar cheio, estar estufado de conteúdo para 3 horas. E você administrar muito bem dentro da sua 1 hora que foi estabelecida naquele evento. Então, você precisa ter conhecimento e para você ter conhecimento, você precisa buscar. Onde eu encontro conhecimento, Zandra? Lendo, assistindo, acessando cursos, eventos, treinamentos. E olha, um ponto importante, observe quem são os seus tutores. Tem gente que sai escutando todo mundo. Então olha só, se você quer aprender oratória, escolhe um tutor de oratória. Não adianta você ficar me escutando aqui, amanhã outro professor, depois outro, depois outro, depois outro. Sabe por quê? Porque você pode ficar confuso e isso pode gerar um efeito que se chama obesidade intelectual. O que é obesidade intelectual? Você fica tão cheio de conhecimento e você começa a ficar confuso a respeito dos conhecimentos, porque cada mentor tem uma linha, cada mentor tem uma condução, cada mentor tem uma forma de compartilhar aquele conteúdo. Zandra, e como eu posso escolher o mentor certo? O mentor certo é aquele que tem experiência. Aliás, eu quero até que você escreva isso aí nesse comentário, isso é muito importante, por favor, comenta aí. O mentor correto é o mentor que tem experiência. Conhecimento e prática. Se você não tem, você não consegue aplicar. O mentor ideal para você vai ser um mentor que tem experiência. Tem muita gente aí querendo ensinar oratória, gente. E a pergunta que você vai fazer antes de você se apropriar de qualquer conteúdo dessa pessoa, pode ser um e-book. Antes de você decidir ler aquele e-book, acessar aquela aula, acessar aquela live, seja o que for, a pergunta que você precisa fazer é: quantas palestras você fez? Quantos treinamentos você fez? Quantas horas você tem de experiência naquilo que você está ensinando? Porque você só se torna um especialista em algo quando você tem horas de experiência naquilo. Então, como é que as pessoas querem se tornar palestrantes se lhes falta conhecimento? Você só vai conseguir falar sobre algo se você tem um conhecimento específico a respeito daquilo. E não é só você ter conhecimento, é ter prática. E aí eu vou falar mais na frente para você a respeito desses 2 temas aqui. Eu vou puxar eles para trazer uma fortaleza para você desenvolver isso dentro de você.
Falar em público não é só se comunicar bem, não é só usar as palavras corretas, não é só ter uma postura ideal, é um conjunto de tudo isso. E o mais importante de tudo é você falar a coisa certa para a pessoa certa, da forma certa. Digamos que eu vou falar sobre o coronavírus, que é algo que a gente está falando o tempo inteiro, a mídia fala o tempo inteiro. Imagine, se eu for falar de coronavírus para médicos, a minha linguagem é uma. Para pessoas da classe E e F, a minha linguagem é outra. Para crianças, a minha linguagem é outra. Inclusive, se eu tiver um público só de mulheres, eu posso usar uma única linguagem. Se eu tiver um público só de homens, eu posso usar uma única linguagem. Então, o meu público, inclusive, influencia no conteúdo que eu vou compartilhar. Então, eu vou falar um pouco mais na frente. Segura o coração que a gente já vai chegar lá. E aí eu quero falar sobre um ponto importantíssimo que limita muita gente. Paralisa muita gente. Bia escreveu aqui, público-alvo. Gente, comenta comigo. Se você tem alguma pergunta, coloca aí. Se eu souber responder, eu vou te dar a resposta agora. Se eu não souber, a próxima live eu te entrego, tá? Agora escreve aí, comenta, compartilha. Fala o que é que você... Zandra, eu queria saber a respeito disso, eu penso a respeito disso. Compartilha, vai ser uma alegria essa interação com você. E aí eu quero falar sobre um ponto importantíssimo que paralisa muita gente, que se chama crença. Crença. Essa palavrinha, ela transforma para o bem ou ela transforma para o mal. E aí existem dois tipos de crença que são muito importantes na vida do indivíduo. O primeiro deles é a crença que o paralisa. Isso aqui, ó, paralisa. Que é a crença limitante. A crença limitante é tudo aquilo que você acredita que te paralisa. E aí tem um pensamento, eu não me lembro agora o autor desse pensamento, mas ele fala assim: você é aquilo que você acredita que é. Se alguém está na live e lembra o nome da pessoa, do autor dessa palavra, escreve aí pra gente, comenta aí quem é. Você é aquela pessoa ou aquele que você pensa que você é. Então, se você pensa que você é bom nisso, você vai ser bom. Mas se você pensa que você é ruim, paciência, você vai ser ruim. Não importa o que eu vou dizer. O que importa é o que você acredita a respeito de você. O que importa é o que você acredita a respeito de você mesmo. Então, se você acredita, se você tem uma crença que te limita, você não consegue avançar, você se paralisa. Olha, pode ficar pior se nada for feito. Se você está se identificando e dizendo: Zandra, sou eu sou essa pessoa que dá branco, eu sou essa pessoa que tem medo, eu sou essa pessoa que não consegue avançar, eu sou essa pessoa que, se eu pegar no microfone, eu tremo inteiro. Olha, pode ficar pior se nada for feito. Desculpa te dizer essa verdade, mas é uma verdade. Se você não fizer nada, pode piorar, tá? Então, o que você precisa fazer? Você precisa agir. E essa ação significa buscar aquilo que você não tem, transformar, pegar a chave que está funcionando como uma crença limitante na sua vida e virar ela e tornar ela o quê? Uma crença que te liberta. Uma crença libertadora. Zandra, como eu posso transformar uma crença que me limita numa crença que me liberta? Vou te ensinar agora. Agora eu quero saber que todo mundo que está online aqui está conectado comigo, então eu quero que você escreva aqui para mim: Zandra, me conta. Bota aí hashtag Zandra me conta, porque eu vou te contar como é que você vai virar essa chave aqui, ó. Você vai pegar a crença que te limita e transformar na crença que te liberta. Se você quer saber, escreve aí pra mim: Zandra me conta. Que eu vou te contar agora, eu vou te ensinar como virar essa chave. Muita gente quer que eu conte, então eu vou contar. É agora. Segura o coração, viu, que essa é quente. Vamos lá. Tudo começa com um pensamento. Tudo começa com um pensamento. Escreva isso. Tudo começa com um pensamento. Então, eu quero que você imagine comigo primeiro uma situação de crença limitante.
Uma situação onde você, a crença que você tem, aquilo que você acredita a respeito de você, te limitou, te paralisou. Então, digamos que você pensou o seguinte: nossa, eu vou fazer uma palestra agora. E o que é que você pensou? Vai dar tudo errado, vai dar branco, eu não vou conseguir, eu vou esquecer, a boca vai ficar seca, eu vou ficar nervosa, eu vou cair, Você começa a imaginar várias coisas, você pensa, vai dar tudo errado. E como você pensa que vai dar tudo errado, o que é que acontece? Você começa a sentir tudo errado. Olha só, o seu pensamento aciona a sua emoção. Então primeiro você pensou, vai dar tudo errado. Quando você pensa que vai dar tudo errado, você começa a sentir tudo errado. Você começa a sentir. Sabe? Ai, eu tô começando a ficar nervoso mesmo. Vixe, eu comecei já a me tremer. Ai, já tô começando a me tremer. Ó minha voz, ó minha voz. Porque você pensou naquilo, você começa a ter aquela reação. E qual o comportamento disso? Você começa a se comportar conforme aquilo que você pensou. Então observe, você pensou, você sentiu, e agora que você sentiu, você se comporta como? Então, como você pensa que vai dar tudo errado, você sente que vai dar tudo errado, você se comporta como um derrotado. A sua postura já não é a mesma. O seu comportamento já não é o mesmo. O seu olhar já está baixo. Você começa a ter medo das pessoas. Você começa a desejar que ninguém venha. Você começa a querer que o palestrante que está falando antes de você demore mais ainda. Você começa a desejar que ninguém te dê oportunidade, que não dê tempo, que a reunião acabe. Porque o seu comportamento trouxe tudo que você pensou e tudo que você sentiu. E qual o resultado disso? Qual o resultado? Fracasso. Dá tudo errado. Nada funciona. Você não consegue mesmo, é um fracasso a sua apresentação. E aí, eu gosto de falar, gente, é sério, isso mexe comigo. Você já ouviu aquela música de Adriana Calcanhoto? Essa música é a música de todo mundo que nunca acessou oratória na vida, que não conhece o que você está conhecendo agora. E agora você já se diferenciou dos demais, tá? Agora você já é mais especial só porque você acessou esse conteúdo. Mas antes, quando você não conhecia esse conteúdo, é justamente aquela música de Adriana Calcanhoto que diz o quê? Eu perco o chão, eu não acho as palavras. Eu ando tão triste, eu ando pela sala. Eu perco a hora, mas chego no fim. Eu deixo a porta aberta, eu não moro mais em mim. E eu te digo, por que deixar a porta aberta? Para sair correndo, para fugir, para nunca mais voltar. Porque nem morar mais em você, você mora. Por quê? Porque você tem vergonha de tudo que você fez. E aí, qual é a realidade, Zandra? Qual é a grande verdade? Quem provocou tudo isso foi você. Não fui eu. Não foi sua mãe, seu pai, seu marido, seu filho. Não foi. Foi você. Tudo começou com você. Porque você tem total controle sobre os seus pensamentos. Então escreve isso aí pra gente. Eu tenho total controle sobre os meus pensamentos. Escreve. Eu tenho total controle sobre os meus pensamentos. Então, se você chegou a um resultado de derrota, de fracasso, significa que você começou pensando no fracasso. E isso é a crença limitante, ok, Zandra? Entendi. O problema eu já entendi. Agora eu quero a solução. Vamos lá. Vamos lá, porque o caminho é o mesmo. Vamos para a solução. Tudo começa com um pensamento. Tudo começa com um pensamento. Então você pensou, vou fazer uma palestra. O que é que você pensou? Crença libertadora, tá? Eu tô falando agora da parte que te liberta, de você virar a chave. Você vai pensar o seguinte: essa vai ser a melhor palestra da minha vida. Eu vou dar um show, eu vou ser um espetáculo, vai ser muito bom. As pessoas vão gostar, as pessoas vão sorrir pra mim, as pessoas vão desejar que a hora não passe, porque vai ser muito agradável. Quando você pensa isso, você começa a sentir isso. Você pensa que vai ser um sucesso, você começa a sentir o sucesso. E quando você sente esse sucesso, quando você sente, sim, vai dar certo, sim, vai ser especial, sim, vai ser uma palestra incrível, o seu comportamento traz isso.
E como é o comportamento de alguém que sabe que vai ser um sucesso? Um comportamento, uma postura segura. Você olha para as pessoas, você consegue olhar nos olhos das pessoas. Você olha nos olhos das pessoas. Você se conecta com o olhar das pessoas. E aí o que é que acontece? Você está seguro de si. O seu comportamento é de alguém seguro. Então você pensou que vai ser um sucesso, você sentiu o sucesso, você se comporta como um sucesso e o resultado é o quê? Sucesso. O resultado é sucesso. Observe, a receita é a mesma. Os ingredientes são os mesmos. Então, se você tivesse agora aí uma Tupperware, você ia colocar dentro dessa Tupperware, abrir a Tupperware junto comigo e coloca dentro pensamentos, emoções, comportamentos, resultado. Pensamentos, emoções, comportamentos e resultado. Como você vai usar esses ingredientes só depende de você. Então, como eu uso hoje na minha vida? Toda vez que surge um pensamento que quer me limitar, o que é que eu faço? Cancela! Eu escrevo na minha mente, dentro de mim eu falo, cancela, cancela. E aí quem é cristão faz como tá amarrado, tá repreendido. Lança fora, eu não quero pensar nisso. E aí você anula aquele pensamento e você começa a conectar o seu pensamento com o que é positivo, com o que te faz bem, com o que te levanta. E aí você se torna aquilo que você pensa. Copiou? Pegou a visão? Faz uma conexão entre o coaching com a oratória, é muito interessante. A pessoa que está no estado A, no ponto A, que a gente chama de estado atual, que é qual o estado atual? Eu tenho medo de falar em público. Eu tenho insegurança de falar em público. Eu não quero falar em público. Para ela chegar ao ponto B, que é o estado desejado, eu quero falar em público. Eu quero ser um palestrante de sucesso. Eu quero os palcos. Eu quero a experiência de transformar pessoas. Olha, gente, a profissão de palestrante é uma profissão incrível, gente. É diferente de qualquer outra. Eu estimulo muitas pessoas a se tornarem palestrantes. Por quê? Por que eu capacito palestrantes? Por que eu formo palestrantes? Porque quando você tem o poder da palavra nas suas mãos, você tem o poder de transformar realidades. Vale até escrever isso aí, gostei. Escreve isso aí, gente. Quando você tem o poder da palavra dentro de você, você consegue transformar realidades. Porque eu já ouvi tantas pessoas chegarem para mim e dizerem, Zandra, quando eu te ouvi, naquele dia a minha vida deu uma guinada. Naquele dia eu virei a chave da minha vida, eu me tornei outra pessoa. Ah, Zandra, quando eu ouvi tal palestrante, quando eu ouvi tal pregação, quando eu ouvi tal palavra, a minha vida foi transformada. Quando você tem o poder da palavra e você usa esse poder, você consegue transformar realidades. Então é um superpoder. Não é uma profissão qualquer. Não é aquela que você vai chegar lá na frente e falar qualquer coisa e sair. O que você vai falar ali pode mudar a realidade da pessoa que está te ouvindo. Então isso é sério, isso é importante, isso é transformador, isso é enriquecedor. Se você quer desfrutar dessa experiência de ouvir cases de sucesso, saber que pessoas foram transformadas por meio da sua vida, eu te encorajo, seja um palestrante. E você quer um curso de qualidade, clica aí no link da minha bio quando acabar aqui, tá? A live do Instagram e adquira o curso, adquira, é transformador, é bom. É bom, eu preparei muito conteúdo de valor para você. Tá no valor promocional, tá? Então aproveita esse valor, adquire esse curso, aprende e começa a sua carreira de palestrante já. Já. Tem muita gente precisando escutar você e olhe, nessa fase aí, nesse momento aí que estamos vivendo, de isolamento social, tem muita gente que está alimentando a própria vida com os conteúdos que estão acessando pela internet. Então tem gente que joga lixo, o lixo tá matando, mas tem gente que joga vida e a vida está renascendo pessoas, transformando pessoas, mudando a realidade de pessoas. Então a pessoa está no estado A dizendo, eu quero me comunicar bem, eu tenho medo, eu não consigo, mas eu quero. E o estado B é o quê? O estado desejado. É eu falar em público.
é eu me comunicar em público, é eu chegar aqui. Mas olha que coisa incrível, para você sair do estado A e chegar no estado B, para você sair do estado atual para chegar no estado desejado, para você sair do ponto A e chegar no ponto B, o que é que você precisa? Você precisa viver a experiência dessa fórmula. E o que é que diz essa fórmula, Zandra? Simples. Performance é igual a potencial menos interferências. O que é que eu quero dizer com isso? Quanto mais você enxerga o potencial que você tem e quanto menos você valoriza as suas debilidades, mais você performa. Olha que coisa incrível. Ou seja, dê valor àquilo que você é bom, ao potencial que você tem. Enxergue esse potencial que você tem. Zandra, eu não tenho potencial. Busque esse potencial. Desenvolva esse potencial. Porque eu vou te falar aqui, ó, 3 formas para você desenvolver a arte de falar em público. 3 formas. Prepara a caneta aí e escreve, tá? 3 formas de você se comunicar bem. Quais são as 3 formas que eu posso desenvolver a arte de falar em público? A primeira delas tem um conhecimento profundo. Esse negocinho rosa aqui, gente, acredite, é um iceberg. Eu tentei, né? Eu me esforcei, mas... E aqui só tem uma pontinha. E tem muita gente que quer ser um palestrante, que quer se comunicar bem, que quer viver a experiência dos palcos. E o que é que essa pessoa faz? Ela quer ir pro palco com conhecimento de ponta de iceberg. E ela até vai pro palco, mas só vai uma vez. Só vai ter a chance naquele evento, só vai ter a chance naquele dia. As pessoas não vão indicar você. As pessoas não vão confiar em você, as pessoas não vão seguir você, as pessoas não vão referenciar você, as pessoas não reconhecerão você como autoridade. Por quê? Porque você está vivendo de conhecimento de ponta de iceberg. Para com isso. Você quer ser um palestrante? Você quer desenvolver a arte de falar bem, se comunicar bem? Você precisa ter um conhecimento profundo. Conhecimento profundo. E conhecimento, como eu falei desde o início da live, é buscado. Você desenvolve lendo, estudando, conversando com pessoas que agregam valor na sua vida, tendo mentores que realmente têm conteúdo para agregar na sua vida. É você investir. É investimento. Quando eu falei sobre os pontos fortes, significa o seguinte: você identifica um ponto forte ou um ponto que você quer desenvolver, você precisa agregar a ele investimento. Investimento. Talvez você se lembre de alguma situação que você fez assim: eu vou pagar isso aqui para alguém. Você pagou e a pessoa não usou. Você comprou um livro, deu de presente para a pessoa nunca leu aquele livro. Por quê? Porque a pessoa não sentiu a dor do investimento. O investimento requer dor. Então, quando você quer desenvolver um conhecimento profundo, você precisa investir o seu tempo, investir o seu dinheiro, investir a sua vida para você desenvolver aquela habilidade, para você ter conhecimento profundo. A segunda forma, eu já vou te dar uma dica, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, você não vai acertar o que é isso. Sabe o que é isso aqui, gente? É um bolo com a cerejinha em cima, porque eu sou muito boa em desenho, olha aí. Então, Zandra, o que esse bolo está representando? Está representando a palavrinha experiência. Zandra, por que você escolheu um bolo? Porque eu não sou muito boa de cozinha. Então eu quero que você imagine comigo que eu hoje decidi fazer um bolo. E aí fui lá, preparei todos os ingredientes, preparei aquele bolo e o bolo, acredite, saiu uma delícia, sensacional. Eu decorei aquele bolo, o bolo ficou incrível, todo mundo gostou. E aí, porque deu certo, o que é que eu faço? Tem muita gente fazendo isso, cuidado. No outro dia eu falo assim: já sei, vou montar uma loja de bolos porque eu sou incrível no bolo. Para com isso. Para com isso. Quantas horas de experiência você tem? É porque eu acertei fazendo um bolo hoje que eu sou um especialista em bolos? Não. Como é que eu vou evidenciar que eu sou boa em bolos quando eu fizer um outro amanhã e ficar bom? Um outro sábado e ficar bom, um outro domingo e ficar bom, um outro segunda e ficar bom, e eu começar a experimentar outros ingredientes, outros recheios, outros formatos, e cada vez que eu faço vai ficando melhor, vai ficando mais gostoso, eu erro, aí eu conserto, eu ajusto e eu melhoro, e isso vai me tornando mais experiente. Zandra, como eu posso adquirir experiência na arte de falar em público? Falando em público.
Então você precisa começar a falar em público já. Todas as oportunidades que você tiver, todos os momentos que você puder, comece a falar em público. Marcelo escreveu aqui, ó, experiência. É isso aí, experiência. Se você não pratica, você não se torna experiente. Lembra que a falta de prática é o que causa medo? Então comece a praticar. Então toda oportunidade que você tiver de falar em público, fale. Toda oportunidade. Zandra, me convidaram, é de graça, vai de graça. Zandra, eu não tive oportunidade não. Fala no aniversário de sua tia, de sua avó, de sua prima. Fala na reunião do trabalho. Qualquer oportunidade que você tiver, comece a falar. E quanto mais você fala, mais prática você desenvolve. E quanto mais prática, mais experiente você se torna. E o terceiro ponto, Zandra, a terceira forma que está simbolizada aqui com a caneta, se chama qualidade. Não adianta eu ter uma caneta linda, elaborada, retrátil, que eu apeste, que eu consiga colocar na minha roupa, se ela não escrever. Não adianta eu ter um formato de palestrante, imagine, eu com a minha roupa maravilhosa, incrível, meus cabelos, minhas unhas, meu terno, e eu estou toda elaborada, mas se eu não tiver conteúdo dentro, não consigo. Entende? Você precisa ter qualidade. E qualidade, observe que é uma sequência. Primeiro você estuda, você se apropria de um conhecimento profundo. A partir do momento que você conhece profundamente aquilo, você começa a praticar. E quanto mais você pratica, você vai adquirindo experiência. E quanto mais experiência você se torna, você entrega ao seu cliente final qualidade. E quanto mais qualidade você entrega, mais caro você fica. Você começa entregando de graça. Depois as pessoas vão pagar para você. Mas não porque elas são boazinhas, não. Porque você merece. Porque você tem um conteúdo transformador. Porque você acessou algo, você compartilhou algo, você conectou algo que outras pessoas lá fora não conseguiriam compartilhar. Eu vou falar aqui 6 pontos para você, de uma forma bem breve e objetiva. Para você se comunicar bem em público, gestual, é importante que você tenha uma postura adequada. Aquilo que você fala precisa estar bem conectado com a forma que você gesticula. Segundo, você precisa estruturar bem, uma boa estrutura da sua palestra. Uma boa abertura, um bom desenvolvimento, uma boa conclusão. Que adianta uma abertura incrível e um desfecho estranho. Tem gente que fecha a palestra e você faz assim, acabou. Parece aquele filme que ele corta do nada e você fala, não acredito que acabou o filme, é porque vão lançar o 2 ainda. Mas se você pensar assim, pode ser que você não tenha oportunidade 2, então se ligue nisso. Terceiro, postura. Postura de alguém que tem conteúdo. E você só vai ter postura de alguém que tem conteúdo se de fato você tiver conteúdo, ok? Então é uma consequência de tudo que você construiu para você ter uma postura que as pessoas acreditem, que as pessoas queiram investir em você. Emoção, gerenciar suas emoções. Eu tenho um curso, se você clicar lá no link da minha bio, que se chama Inteligência Emocional para palestrantes, professores, gestores, líderes, executivos. Por que que eu desenvolvi uma inteligência emocional focada em comunicação? Porque tem gente que tem conhecimento, que tem conteúdo, que tem experiência, que tem bagagem, mas se qualquer coisinha sair do que ela esperava, ela perde a estrutura. É falta de inteligência nas suas emoções. Por isso eu desenvolvi um curso de inteligência emocional. Estuda, investe em você. Quando acabar a live, vai lá, clica no link da bio, acessa. Por quê? Falta de inteligência emocional destrói tudo que eu te ensinei aqui. Tudo. Pega tudo isso, amassa e joga no lixo. Porque se você tiver conteúdo, se você tiver conhecimento, se você tiver experiência, se você tiver prática, se você tiver qualidade, se você tiver tudo isso e não tiver inteligência emocional, de nada vale. Então é muito importante você ser inteligente em suas emoções. Tem um curso específico para isso. Vai lá e se apropria desse curso. Quinto ponto, atenção, conquistar a atenção do ouvinte. Por que que você está aqui comigo até agora? Tem um monte de live acontecendo nesse momento, mas você escolheu estar comigo. Sabe por que você está aqui? Porque eu usei várias técnicas para chamar a sua atenção.
E essas técnicas eu te ensino lá no meu curso de oratória, para você aprender como conquistar a atenção do ouvinte. Isso é importantíssimo. Tem muita gente perdendo cliente, perdendo conexões, perdendo oportunidade, porque não consegue se comunicar bem. E, por fim, a sexta competência que eu trago para você é domínio. Domine. Não simplesmente fale, mas domine aquilo que você tem para agregar e para transformar a realidade das pessoas. Acabou o tempo, né? Eu quero agradecer a sua presença, agradecer a sua companhia, agradecer a sua conexão comigo. Eu tenho certeza que todo esse conteúdo vai ser transformador na sua vida, porque foi o conteúdo que eu usei na minha vida, que eu aplico na minha vida, que eu uso nos dias de hoje, e eu tenho certeza que será transformador na sua vida. Eu quero te pedir só uma gentileza. Eu vou fazer um sorriso aqui bonito, eu quero te pedir para você fazer uma gentileza de fazer um print screen dessa tela e compartilhar o que significou para você essa live, ok? Então, deixa eu fazer um sorriso aqui bonito. Então, vai lá, faz esse print, compartilha nos seus stories e me marca, @ZandraDaiane, e diz o que é que significou para você esse conteúdo. Eu vou ficar muito feliz em saber que agreguei para você, agreguei na sua vida. E quinta que vem, 19/7, tamo junto. Até lá, beijo no coração. Tchau, tchau.